Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Hoje vamos com a contabilização de tudo que eu li no ano passado, 2022. A bem da verdade é que eu já tinha gravado esse vídeo, mas ficou um vídeo muito extenso. Eu passei uma semana quebrando a cabeça e indo dormir tarde, tentando postar e não conseguia. Aí acabei tirando ele, assim, apagando e disse, vou fazer um outro, mas mais resumido. Vou tirar alguns gêneros, porque eu não falo de tudo que eu li, é impossível, mas eu sempre faço essa divisão em relação a alguns gêneros que eu acho que foram mais pertinentes naquele ano. Eu sempre faço um registro das minhas leituras num caderninho. Eu só não contabilizo releitura porque não é leitura nova, né? É assim, eu vou deixar na descrição do vídeo o quantitativo total de livros que eu li no ano passado, 2022, de livros inéditos. Eu passei um pouquinho de 70. Óbvio que eu não li só 70 livros, porque teve esse ano muita releitura, mas se compararmos ao ano anterior, 2021, eu li bem menos, porque em 2021 eu li 114 livros. Mas aí esse ano, no ano passado, eu me propus a fazer leituras inéditas, reler algumas coisas que já fazem muito tempo que eu não tinha lido, para revisitar a obra, para fazer os livros do ano render, e acho que tá ok, tendo lido mais 70 livros inéditos, né? Também eu não acho que é o quantitativo. Com certeza, tiveram pessoas que leram muito mais do que eu li de livros novos no ano passado, e teve pessoas que leram menos. Eu não acho que seja tanta quantidade, mas a questão da experiência de leitura, o prazer mesmo, e aquela coisa, né? Cada um sabe como fazer o gozo do seu tempo livre. Eu gosto muito de focar em leitura, mas tem outras coisas. Eu acho que no ano passado até me permiti mais, lendo assistindo algumas coisas. Aí aqui tem, eu não separei tantos gêneros, também não vou falar tão detalhadamente sobre os livros, porque eu já falei deles em TBA, em finalização de leitura, eventualmente alguma resenha no ano passado. E eu selecionei 9 categorias. Estão aqui. Deixa eu dar só uma afastadinha, não vou tirá-los para não dar tanto trabalho. E assim, dentro de tudo que eu li no ano passado, claro que vai ter coisa que alguns livros que serão injustiçados, porque não vou entrar nessa conta, mesmo alguns achando até que talvez tenham sido melhores, experiências mais gostosas do que os que vão ser citados aqui. Mas aí, como é um critério subjetivo, a gente quer mostrar livros, a gente quer falar um pouco sobre aquela experiência com tal livro, são esses os selecionados. Dentro do critério de leitura clássica, minha melhor leitura foi essa aqui, Robinson Crusoe, um clássico super conhecido, dispensa comentários porque eu acho que todo mundo conhece a cultura pop que está nessa narrativa de um homem náufrago numa ilha. Ele vai contar aquela experiência de vida, passa dali naquele lugar, ele desenvolve uma amizade com um beduíno, o Sexta-feira, e é um livro super interessante. Sinto por ter passado tanto tempo na minha estante sem lê-lo. Tem aspectos complicados como colonialismo, mas eu entendo que fez parte também de uma época de navegação, de outro contexto do mundo, né, em que a escravidão era legal e normalizada, e super recomendo. Foi maravilhoso.
E aí queria fazer uma menção honrosa dentro dessa perspectiva de clássico, mesmo não sendo um clássico. Esse livro que eu ganhei de Carlos, do canal Livros e E-Books, quando ele soube que no início do ano eu iria ler Robinson Crusoe, ele me apresentou com esse livro que eu não conhecia, que é um livro que conta a história do Robinson Crusoe na perspectiva de uma mulher, que também vai conhecer aquela narrativa, aquele homem na ilha, e ali ela vai recontar aquela história sob o olhar dele. E é bem engraçado, é bem interessante essa perspectiva da história e super recomendo. Aí dentro do True Crime eu queria ter lido mais coisas, li pouquinho, quero agora nesse 2023 ler mais, mas a minha leitura mais interessante, mais gostosa, apesar de ser durona, pesadona, foi esse aqui, Columbine, um livro que eu tinha muita curiosidade, né, de conhecer. Acho que todo mundo conhece a história do massacre. 2 adolescentes invadiram a escola e entraram na escola que eles estudavam e fizeram atentado horrendo contra alunos e professores, e depois eles sucumbiram ao suicídio. E é um livro muito forte, né? Agora, recentemente, no ano passado, teve aquele probleminha na escola aqui no Brasil. Infelizmente, mentes complexas, né, costumam repetir esse tipo de coisa, infelizmente. É uma leitura dura, sensível, acho super necessária. Dentro do True Crime, muita gente não gosta porque pensa até que estimula a violência, quando eu acredito que não. Eu acho que a gente tem que dialogar com essas questões complexas. Eu só não gosto da perspectiva do True Crime quando ele vai oferir lucro para a pessoa que cometeu a infração, o crime, mas tirando isso eu super recomendo. Né? E eu acho que é importante também para as vítimas, para as famílias, participar desse processo de catarse, né? De diálogo em relação àquele drama que eles vivenciaram. E aí dentro do terror, li muito terror, li King, li Lovecraft, li outros autores, mas para mim o mais gostoso que eu li esse ano, no ano passado, foi Tudo Eventual, esse livro de contos maravilhoso do King. Inclusive eu fiz uma LC com a Flaviana do Xícara Literária, e aqui tem muitos contos bons, tanto dentro do aspecto do terror cósmico, como o terror mais factual, quando eu falo que um homem é o terror em sociedade. Aqui King traz contos que também remetem à sua grande obra, a obra máxima dele, que é a Torre Negra, e super recomendo. E bora ver, né? Eu tenho muita curiosidade em conhecer essa Torre Negra. Deixa eu ver a questão mesmo da oportunidade e possibilidade, porque é uma obra que é uma saga que eu quero adquirir e ler, porque eu acho maravilhosa. Assim, super recomendo. Se você não tem tanta familiaridade com terror, eu acho que vale a pena conhecer os contos de King, porque ele transita entre vários gêneros e entre várias narrativas e problemas, né? Super recomendo. Aí quadrinho, eu li pouco, queria ter lido mais, espero esse ano ler um pouquinho mais, mas o que eu mais gostei foi esse Tex. Tex é aquele quadrinho, Giancarlo, eu acho, é um quadrinista italiano, e é uma história simples de faroeste, mas bem gostosa, tem uma pegada muito fácil de entender, histórias que nos prendem, e se você não conhece Tex, não sabe o que está perdendo. Dentro do aspecto de não ficção, pensei em muita coisa que eu poderia citar, mas aí eu escolhi esse diário, Minha Vida de Menina. Esse diário, fiz uma LC com a Edvige. A Edvige, inclusive, me recomendou, que eu não conhecia, eu comprei esse livro. E aqui conta a história de um diário do século XVIII, XIX, dessa menina, Helena, pseudônimo. E é bem interessante, porque aqui é um Brasil pós-escravidão, rural, agrário, é em Diamantina, muito religioso, uma outra educação doméstica, outra educação escolar. É bem interessante e super recomendo, porque nós brasileiros não temos muitas narrativas de diário. Infelizmente, né, a mulher brasileira ela foi muito
infeliz dentro do aspecto educacional, porque muitas eram analfabetas, poucas tinham realmente o letramento, a alfabetização, e uma vida muito reclusa que não tinha essa tradição do diário, né? Então, super recomendo como não ficção esse aqui. E queria fazer uma menção honrosa a um que é ficção, mas eu vou enquadrar no não ficção, que foi um livro também que eu ganhei de Carlos, Cinza na Neve, que aqui conta a história da Segunda Guerra Mundial, de um diário fictício de uma menina. E essa menina, ela, junto com a família, sofreu um exílio na Sibéria. E aqui conta, né, o que Hitler fez com a população da Estônia, da Letônia e da Lituânia, dizimando boa parte daquela população com massacres e com esse exílio na Sibéria. É uma história fascinante, maravilhosa. E apesar de não ser real, a escritora criou essa história para contar a história de sua família e porque existe realmente uma tradição oral desse massacre que existiu contra esses três países, contra essas populações e que foi abafado pela grande imprensa, pela historiografia mundial. E super recomendo, assim, foi um grande presente que Carlos me deu, foi conhecer essa história, né? E acaba que a gente pesquisa outras coisas através daquela leitura. E eu pude conhecer um pouquinho mais também da Sibéria e desses outros países. E aí, acho que já dá para colocar no colo, para não estar me virando constantemente. Dentro da temática preta, o que eu mais gostei foi essa não ficção de Silvia Almeida. Aqui conta sobre o racismo estrutural, o racismo recreativo, o porquê da impossibilidade do branco sofrer um racismo inverso. É uma história curta, mas com a densidade, com um esclarecimento em relação às nossas pautas pretas. E super recomendo, sabe? Super recomendo. E dentro dessa perspectiva de leitura preta, eu queria fazer uma menção honrosa a esse livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha, de Limas Barreto, que aqui conta a história de um protagonista estudante que mora no interior, vai para o Rio de Janeiro estudar, e ali ele vai contando algumas situações que ele vive de racismo estrutural. E esse livro, há tantas décadas passadas, e Lima Barreto já denunciava aqui é considerada a primeira obra nacional que vem abordar a questão do racismo estrutural. Aqui a gente vê também que a forma do homem preto ascender através do estudo. Uma outra obra de Lima Barreto, Clara dos Anjos, mostra a perspectiva da mulher preta ascender através do casamento com um homem de raça superior. Então, super recomendo. Dentro da perspectiva de demandas femininas, o que eu mais gostei foi a letra Encarnada, que conta a história um pouco sobre o puritanismo. Esté é uma mulher casada que comete um crime de adultério e ela, apesar de não ser condenada à morte, ela vivencia uma situação de escárnio público no patíbulo, e a grande pena dela é usar uma letra encarnada mostrando que ela é uma mulher adulta, né? E esse adultério dela é descoberto porque ela acaba engravidando quando seu marido está distante. É uma história bem interessante, é um clássico que não acho a narrativa cansativa e super recomendo. Eu acho que o Altone ele traz essa perspectiva para a gente pensar de uma maneira muito sutil e muito gostosa para a gente pensar sobre as reações da sociedade em relação a um crime cometido por um homem e um crime cometido por uma mulher, e por que a conduta da mulher é criminalizada e a do homem não. E aí queria fazer uma menção honrosa nessa temática da mulher, nesse livro Vulgo Esse, da Atwood. É um livro que foge um pouco da sua grande obra, o Conto da Aya e os Testamentos. E aqui conta a história de uma personagem real que cometeu um crime, uma mulher. Ela matou junto com outro empregado onde eles trabalhavam, o patrão e a governanta, que era amante daquele homem. E ela fica 30 anos presa, e aqui ela é objeto de observação, de estudo, de alguns especialistas para tentar entender a mente dela. Dentro da perspectiva
histórica real do crime, de fato, ela não era inocente. Quando eu fui pesquisar, eu vi que ela realmente não foi acusada impunemente, ela realmente cometeu o crime, mas na perspectiva do livro ela é inocente. E eu entendo o porquê da Margaret fazer essa contradição, pegar uma mulher de fato criminosa e colocá-la na literatura como vítima. Porque a bem da verdade é que a Wattieu, ela quer falar com a gente sobre demandas da mulher, independente de. Porque a mulher ela foi muito criminalizada, e ainda hoje é muito criminalizada, por causa de uma conduta social, dentro de um molde que as sociedades impuseram a ela. É um livro de explodir a cabeça, não foi uma leitura fácil, porque a letra é bem miudinha, um calhamaço, mas você passando por isso aqui, você vai ver um livro maravilhoso, e porque não é uma leitura óbvia. Eu já vi no canal da Gringa pessoas falando sobre essa obra, e eu sinto que a pessoa não entendeu de fato o que a obra queria trazer, e nem entendeu essa questão da protagonista real ser criminosa. Mas aí eu não vou entrar em debate, né? Tem gente que diz que leitura cada um entende o que quer, e vamos respeitar o entendimento de cada um. Mas assim, é um livro maravilhoso, e eu gosto muito disso, porque a gente tem que trabalhar nossa mente sobre livros, autores, obras diversas, e diante dessa complexidade, de fato, entender a obra como ela deve ser entendida. E aí, como livro nacional, eu coloquei esse livro aqui, de Jô Soares, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras. Para quem não conhece, o Jô, ele tem uma perspectiva muito histórica na ficção, para tratar uma narrativa, e um humor muito sutil, diferente que ele tinha como apresentador e como um comediante. Né? E eu acho que qualquer livro de Jô Soares vale super a pena conhecer. Tanto pelo aspecto da pesquisa histórica que ele faz em cima da ficção, né? Ele busca esses elementos históricos reais, e pelo humor, que é um humor muito sutil. Então quem não gosta de humor escrachado não vai ver esse exagero em Jô Soares. E aí, para finalizar, dentro do que eu li de ficção histórica, eu queria falar de Páginas de Sensação, que aqui é a literatura popular do Rio de Janeiro, do século XIX e XX. E apesar de falar sobre pornografia, é uma pornografia muito sutil em relação ao que temos hoje. E é um livro basicamente para falar sobre mercado editorial daquela época, os hábitos de leitores, consumo, preços, e super recomendo. Sabe, um livro maravilhoso, assim, sinto, porque muitos desses livros eu demorei muito para ler, e queria fazer uma menção honrosa para finalizar. Esse livro de José de Alencar, Guerra dos Mascates, eu ganhei de Flaviana, do Xícara Literária. E é outra perspectiva do Alencar, quando ele aborda aqui a Guerra dos Mascates. E aí ele traz um Alencar diferente do romancista, mas ele traz muita coisa boa sobre o nosso contexto histórico, sobre esse conflito dos mascates, e super recomendo, sabe? Eu acho que é muito interessante quando a gente se depara também com isso, não só porque eu gosto de livro de teor histórico, mas quando tu pega um autor que ele é conhecido como romancista, e a gente vê uma abordagem histórica para falar de um conflito, sem ser necessariamente um livro histórico, né? Porque não é um livro didático sobre a Guerra dos Mascates, mas é um romance que vai falar sobre esse grande conflito, né? Super interessante. Foram essas leituras. Teve muitas outras coisas interessantíssimas que eu li, mas para não ficar muito longo, né? É até complicado para mim, porque eu sou uma mulher de textão, aí quando a gente tem que resumir é meio sofrido, mas é sempre aquela ideia do canal de falar sobre experiência de leitura, sugestionar autores e livros, e é isso, né? E estou otimista para que esse 2023 seja bem melhor do que 2022. Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!